sodalício é uma honra e nos traz a alegria tão contagiante que só se compara a de uma criança quando ganha um pirulito dado pelo palhaço de circo. Por isso, trago estampado no meu rosto esta expressão de contentamento. Porém, de imediato vou logo dizendo que minhas palavras, que todos vós ouvirão, tenho certeza, demonstrarão o quão importantes são as artes e a literatura comprometidos no ideal de bem-estar social e moral da comunidade onde vivemos, ou melhor, convivemos. Sinto e aprendo que, fazendo arte, podemos transformar para melhor o nosso meio ambiente, o nosso habitat, o nosso mundo. A arquitetura e o urbanismo, profissões que eu abracei e que eu vejo que é meu mistério, podem evitar tragédias como essas que observamos repetir nos dias de hoje, em meio às fortes chuvas que provocam alagamentos e enchentes, que matam e desabrigam as populações mais pobres e marginalizadas do nosso país. Evitar ou amenizar tudo isso seria possível diminuindo a danosa especulação imobiliária e implementando o planejamento municipal participativo, urbano e rural. Eu coloquei aqui exemplificar. Nós sabemos, isso agora fora do meu texto aqui, só para exemplificar, nós sabemos que as cidades nasceram há 10 mil anos, 8, 10 mil anos antes de Cristo, no período neolítico. São as chamadas casas de pedra, são aquelas moradas que o homem deixou a caverna e o alto das árvores para morar ali. E ali ele tinha o rio próximo e tinha também já entendido que poderia aprisionar os bisões e as renas, fazendo o que nós hoje fazemos, que é aquele cercado onde faz as mangas de porcos, aonde coloca o gado vacum, né? Fica à mercê do abate quando ele for necessário. E notamos também que o homem, nessa revolução neolítica, há 8, 10 mil anos antes de Cristo, começou a apropriar do espaço que seria hoje o nosso espaço urbano. Aí nasceram as cidades. Por quê? Eles prenderam os animais, ficaram próximo do rio e viram que as sementes, as árvores, caíam as sementes, nasciam e brotavam. Então, eles começaram a trazer as sementes e plantar tudo perto. O homem, então, já não era assim tão nômade. Ele já começava a pensar numa maneira de ter seu espaço, onde, mais tarde, Le Corbusier, o genial arquiteto franco-suíço, na sua Carta de Atenas, quando estava terminando a guerra sob o tacão nazista, ele fez a Carta de Atenas. O que diz a Carta de Atenas? Diz o seguinte, que a cidade tem 4 funções básicas: habitar, ou morar, né? Trabalhar, circular e recrear corpo e espírito. Olha, nós sabemos que hoje pode ter até uma 5ª função. Eu arriscaria dizer, né, a função já hoje é da internet, que está mudando muito o ritmo e o modo nosso de ser. Mas isso tudo a gente pensa em escrever alguma coisa dessa futuramente. Eu tenho estou alinhavando algumas coisas. Eu estou exemplificando aquilo que eu falei, que é o planejamento municipal participativo urbano rural, e limitar a especulação imobiliária. É claro que nós vamos ter sempre a valorização dos terrenos, mas uma das coisas que mais eu critico hoje é que nós estamos vendo aí aparecer na televisão sempre, todo ano, marginalizado, as populações mais pobres. Por que são os mais pobres que sofrem?
porque eles não podem adquirir os terrenos no centro. Por quê? Porque a especulação imobiliária, valorizando altamente os terrenos, joga toda a população pobre para a periferia, para os bairros. Le Corbusier, então, quando fala na circulação, ele quer dizer como nós vamos circular. Uma pessoa, por exemplo, que acorda às 4 horas da madrugada, 5 horas, 6 horas saindo de casa, e volta meia-noite para no outro dia novamente voltar, quer dizer, isto tudo é questão da mobilidade urbana. Olha, é tão complexo tudo isso, e eu sinto que eu, arquiteto, urbanista, os meus colegas e também o sanitarista, nós somos muito sofredores nessa sociedade, porque não se reconhece o valor, o trabalho do arquiteto, do urbanista e do sanitarista. E nós estamos, então, vendo que, cada vez mais, essas tragédias se repetem, porque o homem é colocado à margem daquilo que ele poderia. Onde que ele vai morar? Ele vai morar na beira dos rios, nas encostas. Quando prefeito, eu subi nos bairros, fui aos bairros, estou exemplificando, fui aos bairros, a Lajinha, Pitaceso, Vila Olaria, lá no Tietê. O que nós fizemos lá? Nós fizemos, foi muros de arrimo, para não acontecer de esbarrancar aí e matar os filhos, as mulheres grávidas e tudo população pobre. As casas, os casebres ficam tudo debaixo dos barrancos. Gente, eu fui nesses lugares todos e não tinha instalação sanitária, não tinha calçamento, não podia chegar a ambulância. Como prefeito, eu fiz esse trabalho, limpei e desassoreei o rio em 50% para que não houvesse tanta enchentes mais. Nunca mais, já tem 30 anos, 28 anos, ninguém mais, depois que eu assumi a prefeitura, voltaram a esses bairros e foram trabalhar para essas populações que mais necessitam do trabalho do arquiteto, do urbanista, do sanitarista. Infelizmente, não vi nada mais depois que nós limpamos o rio e fizemos esses trabalhos. Continuando, depois dessa exemplificar o que eu quis dizer, que arquitetura e urbanismo podem amenizar ou evitar isto, eu então continuo o meu discurso. Mas, para tanto, o homem terá que mudar o seu comportamento ético. Acreditar que só a tecnologia vai nos salvar é fake news. Através das artes plásticas, desenho, pintura, escultura e cinema, além das formas e cores que nos trazem, que nos fazem sujeito ao belo, à estética, podemos denunciar crueldades e despropósitos que são cometidos contra o ser humano. A literatura é farta em nos contar, muitas vezes, com riqueza de detalhes, as histórias e histórias de personagens do bem e do mal, aqueles que nos dignificam e aqueles que nos diminuem como ser humano. A poesia já calou várias bocas malditas e canhões dos poderosos. Já expôs feridas e cicatrizou outras tantas. Já mostrou quem é o senhor da guerra e quem deseja a paz, que só é possível, a paz só é possível com justiça. E o mundo? O nosso mundo parece que anda mesmo destramelado, com tanta injustiça, principalmente uma que me fere muito, a injustiça social. Essa injustiça social que campeia no nosso país, em vários países do nosso mundo. A poesia assim, entre tantas leituras que fazemos, podemos exemplificar os artigos dos nossos confrades,
João Carlos Ramos, Augusto Fidelis, Dr. Fernando e tantos outros aqui presentes, e também de resto, em toda a imprensa mundo afora, né, aquilo tudo que demonstra o comprometimento da arte literária no nosso modo de agir e reagir. O que dizer, então, do amazonense Tiago de Mello, falecido recentemente, crítico social que ganhou o apelido de mastigador de sarrafos? O que disseram muitos outros? Por exemplo, Pablo Picasso, primeiro encontro, depois procuro. Le Corbusier, é preciso trazer o verde para o interior das cidades. As nossas cidades estão cada vez mais cheias de prédios, cheias de massa, cheias de cinzento, cheias de concreto, cheias de vidro, e diminuindo o verde. É preciso de trazer o verde. Aquele quarteirão dos franciscanos, que quando eu era prefeito, nós estamos defendendo até hoje, como local para criar uma área verde como a biblioteca pública, já foi várias vezes questionado. Não, que deixar aquele terreno parado, vamos construir um supermercado, vamos construir ali conjuntos habitacionais. Gente, para que construir supermercado, construir prédio de apartamento e tudo? Nós precisamos muito mais de verde. Nós precisamos, no interior das cidades, que Atílio Correia Lima, um arquiteto, preconizou que nós devíamos ter de 13 a 14 metros quadrados por habitante, e Divinópolis e as cidades quase todas têm 2 metros quadrados, quando muito 3, 4, 5, 6. A cidade, por exemplo, de Curitiba, que é um exemplo, ainda não atingiu os 14, 13 metros quadrados por habitante em área verde. Então, tudo isso, né, é muito importante, porque o Le Corbusier, quando fala isso, é preciso trazer o verde para o interior das cidades, ele quer dizer isso, ele quer dizer que a cidade não pode ficar sufocada só dessa massa construída, que nós, arquitetos, nós construtores, né, estamos fazendo. Outro que também disse uma coisa muito importante foi o nosso poeta recentemente falecido, e que disse que a arte existe porque a vida só não basta. Assim, quero dizer mais que estou aqui para ocupar a cadeira número 1 do meu antecessor, escritor Renato Diniz Santos, que antes foi ocupada pelo poeta divinopolitano Jadir Vilela de Souza, de saudosa memória, um dos fundadores da nossa ADL. O patrono, Inconfidente Tomás Antônio Gonzaga, poeta brasileiro de origem portuguesa, estudou em Coimbra, na Faculdade de Leis, onde se formou em 1768. Em 1778, foi nomeado juiz de fora em Beja, e em 1782 foi despachado para o Brasil como ouvidor, procurador de defuntos e ausentes na comarca de Vila Rica, atual Ouro Preto. Morou no bairro de Antônio Dias, próximo da casa de Maria Doroteia Joaquina de Seixas, naquela época ainda muito jovem. Alma de poeta, por ela se apaixonou e casou-se. Vivia tranquilo em Vila Rica, até que foi descoberta a conjuração, a Inconfidência Mineira, e as suas ligações com Cláudio Manuel da Costa, cônego Luiz Vieira da Silva, Padre Carlos Correia, Alvarenga Peixoto, entre outros, todos acusados de pertencerem ao movimento separatista. Foi preso e degradado para a África, em Moçambique, onde viveu até 1809, 1810. Seu livro de versos, Marília de Dirceu, foi sua obra mais editada. Tomás Antônio Gonzaga é considerado um dos maiores poetas brasileiros. Uma de suas liras mais belas, vou ler. Tu não verás, Marília,
sem cativos, tirarem o cascalho e a rica terra, ou dos cercos dos rios caudalosos, ou da mina serra. Não verás separar ao hábil negro do pesado esmeril a grossa areia, e já brilharem os granetes de ouro no fundo da bateia. Não verás derrubar os virgens matos, queimar as capoeiras, ainda novas, servir de adubo à terra a fértil cinza, lançar os grãos nas covas. Não verás enrolar negros pacotes das secas folhas do cheiroso fumo, nem espremer entre as dentadas rodas da doce cana o sumo. Este é um poema que eu aqui escolhi para falar do nosso poeta, né, o nosso patrono da cadeira número 1, Tomás Antônio Gonzaga, o Inconfidente. E vou terminar lendo um poema inédito, um poema que terminei nesta semana que terminou agora, nessa semana finda. Esse poema eu fiz exatamente para trazer aqui hoje. O poema chama Provocação. Fazer poesia incomodando os outros é provocação. Vejam os famintos, os descamisados, os sem-tetos, moradores de rua. Fazer poesia incomodando os outros, vejam os doentes, os analfabetos, os desajustados, todos carentes, impertinentes. São pobres, porém sobrevivem. Fazer poesia incomodando os outros, registrando também a solidão social, a letargia e a burocracia que aos poderosos convém. É inconveniente. Os miseráveis, esses são muitos, incontáveis. Porém, durante o penoso tempo que vivem, mal sobrevivem. Agora quero por último fazer a leitura. De dois poemas bem pequenos do meu livro aqui, que eu escolhi aqui para ler e terminar realmente. Os aplausos que já me foram dedicados pode ser somado aos que virão depois, tenho certeza, por essa plateia tão seleta que aqui está hoje presente. Meus poemas, escolhi dois para poder fazer, são pequenos. Demais. Quando você percebe que a água que usa é cara demais, quando você recebe salário pelo trabalho, o valor é pouco demais, quando você excede, em vez de comer couve, come caviar, é luxo demais. Quando você concede o seu voto sagrado a troco de interesses pessoais, é desprezo demais. Quando você, olhando à sua volta, percebe que a vida é um sopro, ela passa depressa demais. Eu vou tomar o tempo de vocês, vou ler mais uma poesia aqui, que é uma poesia que, na minha época de infância, com a minha família, e foi lá em Oliveira, que era uma casa que me marcou a minha presença. Eu quero até transformar isso depois, talvez, se for preciso, numa animação ou num filme. É um sonho que eu tenho. Chama A Casa das Quatro Janelas. Felicidade era quase seu nome próprio. Na verdade, Dadade, seu apelido forte.
que nenhum documento expedido em cartório precisava registrar. Eram 4 janelas na sala de visita, em madeirame pintadas, que simplificavam a vida arquitetada para morar naquele lugar. Quando, ao chegar e através da vidraça da janela, lá dentro olhar, um mundo novo, misterioso, passava a me desafiar. Um calafrio percorria minha espinha na vertical, da cabeça aos pés. A dualidade, lá dentro daquela sala, emoldurada em pinturas bizarras, retratava figuras à espera do juízo final. Gnomos e duendes dividiam espaços de fogo e neblina entre enormes caldeirões ferventes, influentes na luta entre o bem e o mal. Lembro-me, em frangalhos minha mente se decompõe, e na hora sinto adensar-se uma onda de mistérios no ar. Vamos, afinal, aquela casa adentrar. Para mais mistérios, não há querer. Tudo está quedo e mudo. São 3 da tarde. Só rasga o ar a voz de quem sabe fazer. Dadade, Dadade, e de quem sabe responder. Estou aqui, Celina. Pode entrar com os meninos. Celina é minha mãe e os meninos são meus irmãos. Presta atenção, muita atenção. Minha cabeça começa a cogitar, pois é para lá que a vida vai me levar. Outro mundo possível. E aí, nesse ponto, que recomeço a imaginar. Regatos, cães e gatos para começar. E estes, com enormes olhos claros de espantar, encimando um muro de adobes. Pareciam estatuetas. E, para chamar mais atenção, lá no fundo do quintal, um tizil solitário desdobrava-se em piruetas. Galos, galinhas e pintinhos a ciscarem, entrecobertos por uma era trepadeira, mais parecia um quadro a pintar. Uma enorme mangueira abrigava, em círculo, ao seu redor, um pequeno pomar, que queria ter moranguinhos e frutinhas para ver e comer. De normal, nada poderia ocorrer naquele quintal. Tudo o que ali acontecia, simplesmente, era tudo pura magia. Acreditava, e nenhuma dúvida em minha mente pairava, que, no mundo inteiro, quintal como aquele, não poderia existir outro igual. Uma bica d'água me fazia ver um rio que corria na porta da cozinha. E quanto mais queria saber de onde viria, na realidade, mais ele sumia. E quando, apelando ao sentimento, ele, o rio, mais tangente aparecia. Acontecia um mundo telúrico dentro de mim. E a atmosfera onírica já tomava conta daquele lugar. Uma batida forte, em tom maior, de um relógio decadente na parede, punha sapos a coacharem, mediando o final da quente tarde de verão com o início da noite. Prenunciava o luar. Joaninhas, aranhas, formigas e canarinhos, a bicharada toda se punha a recolher, e uma pobre cigarra cantava até morrer. As últimas borboletas, em profusão de cores, alegres, encerravam o seu balé. Extenuado, como um boxer, que durante horas foi surrado, tento voltar à realidade. Minha mãe, meu pai e meus irmãos